Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Banha. Vamos lá dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Hoje com uma aula nova, o capítulo 4 do nosso livro, né? Intitulado A Revolução Francesa e a Era Napoleônica, tá? Só que hoje eu vou dar destaque para a Revolução Francesa, né? Que é um assunto que ele é um pouco mais extenso, né? E aí também agrega aí a chamada Era Napoleônica. Então, essa aula vai ter uns 2 ou 3 momentos, certo? Então, hoje nós vamos ficar com o primeiro momento, tratando inicialmente da Revolução Francesa. Me sigam. Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Bem, esse é um marco, né, cronológico desse evento, né, mas na história ocidental ele também é uma referência para uma divisão de períodos, certo? Que a gente já conhece, que é consagrado no estudo da história, que são aqueles períodos da história como nós já vimos, né? Que é pré-história, idade antiga, idade moderna, aliás, pré-história, idade antiga, idade média, moderna e idade contemporânea. A Revolução Francesa, ela é tão significativa para a história ocidental que ela marca uma passagem de uma fase, né, de um período para outro. Marca aí o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Certo? Bem, o primeiro elemento que nós vamos estudar aqui é o chamado Antigo Regime. Né? A grosso modo, a gente pode definir o Antigo Regime como aquele modelo de sociedade marcada pelo absolutismo, pela teocracia, pelo poder do clero, da nobreza, né? Na sociedade ainda monárquica, tá? E baseada na exploração da mão de obra camponesa, baseada ainda em alguns elementos do antigo feudalismo, uma sociedade hierárquica, certo? E monárquica e hierárquica, ou seja, dividida em estamentos, em classes sociais rígidas e organizada sob esse aspecto político, né? Onde você vai ter lá o rei comandando, a nobreza, com seus privilégios, o clero, isso tudo marca o que a gente chama de Antigo Regime. Tá? Como seria esse Antigo Regime na França? Com 28 milhões de habitantes, a França, deixa eu pegar aqui o marca-texto, vocês sabem que eu gosto de marcar aqui alguma informação importante para vocês acompanharem, né? Com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Isso aqui tem que ser destacado. Injusto por quê, pessoal? Por conta da sociedade, né? Que prevalecia, no caso aí, a sociedade do Antigo Regime, com as hierarquias que eu já falei para vocês, né? Com suas divisões sociais rígidas, né? Onde poucos têm muito e muitos têm quase nada. Tá? Os franceses viviam sob o Antigo Regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como um representante de Deus na terra, ou seja, o absolutismo de direito divino. Nós já vimos isso, já estudamos, né? Esse absolutismo de direito divino é o que a gente vai chamar de teocracia, né? Onde o rei é visto como um representante de Deus na terra, uma pessoa que tem poderes acima da média, né? Isso reforça sua autoridade para a sociedade. Ele é visto como alguém intocável, né? Um indivíduo que não está errado porque ele vocaliza aquilo que Deus determina, né? Então ele é o representante de Deus na Terra. Então essa é a sociedade, né, do Antigo Regime. A grosso modo é o que a gente vai definir como Antigo Regime. Como era a sociedade francesa nesse período? Como havia falado agora há pouco, nós podemos dividir a sociedade em 3 categorias, certo? 3 estamentos, né, que a gente pode dizer que é o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Mas o termo estado vem de estamentos, que são classes sociais rígidas, tá? E
nessa pirâmide você vai ver duas ordens, né, privilegiadas, tá? E uma ordem ou estamento não privilegiado. Quais são esses estamentos? O clero, certo? São os representantes aí da igreja, né? Tanto alto quanto baixo clero, tá? Os membros da igreja. E nós temos também a nobreza, tá? O rei está bem aqui no topo, mas ele é, obviamente, alguém que veio da nobreza, mas representa essa sociedade, certo? Aí bem aqui do lado tem um reforço. Era uma pequena parte da população, possuíam grande parte das terras e dos rendimentos, estavam isentos de quase todos os impostos, ou seja, o clero e a nobreza, certo? Não pagavam impostos, tá? Então são categorias que têm privilégios sociais, privilégios políticos, inclusive porque somente esses grupos tinham autoridade, muitas das vezes, para poder participar ali junto ao rei, tá? E desempenhavam cargos políticos e administrativos mais importantes. Então, essas classes são classes ou ordens privilegiadas, ou seja, têm mais vantagens. E são que a minoria, né? Uma pequena parte da população. A classe não privilegiada é o que a gente vai chamar de terceiro estado, burguesia, povo, né? Trabalhadores do campo, da cidade, enfim. A grande parte, aqui na pirâmide você observa que a grande parte da sociedade fazia parte do que a gente vai chamar de terceiro estado, né? Falando mais um pouco sobre o terceiro estado, são os grupos que trabalham, as atividades produtivas vêm desse estamento, né? Desse chamado terceiro estado. Era a maior parte da população, tendo a burguesia, né? Que eram homens tanto de letras, mas também comerciantes, donos de oficinas, pequenos proprietários, comerciantes, enfim. É aquele núcleo maior de pessoas, né, que trabalham e fazem diversas atividades, mas que lidam diretamente com o capital, né, com o dinheiro. Tá? E também nós temos o povo, aqui para tomar uma água para melhorar a garganta. São os camponeses, artesãos, pescadores, né? E entre outros, né? Além de escravos, né? Apesar de serem poucos, né? E alguns servos também. Então, o grosso da sociedade é esse, tá? O que a gente tem que observar é que existe uma ordem privilegiada, certo? E uma não privilegiada. Aí, fazendo uma comparação com a nossa sociedade hoje, a gente vai ter sim, né? Grupos que são mais privilegiados e grupos que são menos privilegiados, né? E classes intermediárias que não estão nem na base nem no topo, mas ainda assim não têm os mesmos privilégios do que aqueles que estão lá em cima, né? Ok? Então isso explica um pouco a situação de desigualdade e de injustiça que vai culminar num processo revolucionário. Quando a gente pensa que é a Revolução Francesa, nós vamos pensar em um movimento de ruptura, né? Um grande processo de descontentamento da sociedade que vai culminar em mudanças, certo? Ok? Mas mudanças profundas, daí a gente falar em revolução. Tá? França no Antigo Regime. Na França do Antigo Regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, né? Nas áreas rurais. Mas devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Como na década de 1800 ou 1780 ocorreram inundações e secas também, né? O preço dos alimentos, perdão pessoal, agora um pigarro, o preço dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, gerando que grande insatisfação social, ou seja, há um contexto, né, favorável para que a população ela se revolte, por mais que houvesse essa exploração, essa situação degradante de grande parte da população, como a gente vai observar nesse período, fica claro que há momentos em que
as rupturas vão acontecer, certo? Nesse sentido, alguns gatilhos ou algumas circunstâncias forçam a população a ultrapassar aquele limite vamos dizer assim, da superação, né? Aliás, da aceitação da sua condição e questionar isso e partir para um movimento de luta, de conflito, né? De confronto, buscando uma melhoria na sua condição de vida. Tá? A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava os impostos e encarecendo o preço das mercadorias. No caso, né, a burguesia também, que lida diretamente com o capital, com o dinheiro, tá? Ela também não se sentia satisfeita, por quê? Porque o governo, para manter aqueles grupos que não pagam nenhum tipo de imposto, que são privilegiados, cobrava bastante imposto, né? Isso dificultava os rendimentos da burguesia. E como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando o quê? Gerando desemprego, ou seja, cada vez mais a crise social aumenta, né? E isso torna a situação insustentável, né? Então, trazendo para a nossa realidade hoje, ó, esse elemento bem aqui, ó, o desemprego. A gente sabe que no Brasil de hoje o desemprego vem aumentando significativamente, né? E isso não é bom para ninguém, porque torna a situação das pessoas muito mais difícil, né? Você passa a ter dificuldade de se manter, de se alimentar. Então, quando o desemprego aumenta muito, a tendência é que a população sinta, né, sofra mais, principalmente quem? Os mais pobres, os trabalhadores, né? Esses aí são aqueles que sofrem mais com uma situação como essa, tá? Vamos lá então. Diante dessa situação de crise, né, o rei ele vai convocar, certo? Uma assembleia, né, chamada Assembleia Geral, tá? Aliás, os Estados Gerais, certo? Com o intuito de tentar regularizar a situação e aumentar os impostos, né? Então, essa Assembleia, ela vai ajudar no sentido de haver ali uma consulta e, por sua vez, propor situações de melhoria. Mas, nesse caso, para equilibrar as finanças, né, a ideia sempre é tentar cobrar mais impostos, né? Como a gente observa, né? Então, para isso, o rei vai chamar os representantes dessa assembleia, só que eles tendem a fazer uma votação para decidir, né, quais andamentos vão tomar, né, por cabeça ou por estamento. A tendência é de ser por estamento. O que significa ser o voto por estamento? Cada estamento, ou seja, cada classe social rígida, né, vai votar, tendo direito ali a representação, um voto. Então, se você tem primeiro, segundo e terceiro estado, o primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem outro voto e o terceiro estado também. Tá? Então, a classe, né, ou o estamento que a gente chama de terceiro estado, que era a maioria, ele vai pedir justamente o voto por cabeça. Por quê? Porque assim a tendência de se aprovar pautas favoráveis às classes mais baixas, né? Favoráveis ao terceiro estado. Né? Então esse dilema todo acabou gerando uma discussão muito forte. Certo? Bem, diante dessa recusa de se votar por cabeça e manter o voto por estamento, tá? Nós vamos ter início aí a um processo revolucionário. Certo? No que consiste esse processo revolucionário? Né? Logo no início da Assembleia, tá, o rei Luís XVI, apoiado pelos nobres e pela igreja, né, vão decidir o que? Continuar com o voto por estamento, ou seja, o que vai favorecer, porque é o clero e a nobreza. Cada um tem um voto, somam dois contra um voto do terceiro estado. Tá? Isso dificultaria a aprovação de qualquer medida favorável ao terceiro estado. Né? Bem, a tensão vai aumentar e o rei vai ordenar que os deputados do terceiro estado se retirem, certo? E eles não vão se retirar, eles vão continuar, certo?
e vão jurar sair dali do recinto só quando aprovarem o quê? Uma Constituição para a França. Tá? Então, esses deputados que representam o terceiro Estado, eles vão se declarar em Assembleia Nacional e vão resistir ali, né, até o momento de estressar o processo ainda mais. Tá? Então, no dia 14 de julho de 1789, acontece o que a gente vai chamar de a tomada da Bastilha. Né? O que ocorre? Né? Se espalhou a notícia de que o rei mandaria reprimir a Assembleia, certo? E populares da cidade, a população como um todo, saíram às ruas, saqueando depósitos, pegando armas e alimentos. Né? E aí eles se voltaram contra um dos símbolos, né, do absolutismo, que era a chamada prisão da Bastilha. Né? Então, esse marco é um marco significativo, né? E é um ato também simbólico, né? Essa tomada dessa prisão, né? Onde se colocavam presos políticos, opositores do rei. Tá? E aí, a partir desse evento é que se marca o início da Revolução Francesa, tá? 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, certo? Então, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos. Aí isso é um ponto muito importante, né? A liberdade, a segurança, a propriedade, a igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Então você observa que no ano de 1789, no dia 26 de agosto, né, fruto dessa disputa, certo? Nós vamos ter aí a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo que todos têm direito à liberdade, segurança, propriedade, ou seja, todos passariam a ser iguais perante a lei, diferente de como acontecia na sociedade do antigo regime. E você observa que muitos desses princípios, desses valores, eles servem de exemplo para uma série de outros documentos e leis que vão assegurar o direito do homem, o direito à sua segurança, à sua propriedade, à sua igualdade, né? Coisas que antes da Revolução Francesa não existiam. Então, esse documento ele é inspirador e vai se influenciar outras constituições, outros conjuntos de leis, né, que por sua vez passam a ter essa visão, né, de entender o indivíduo não mais como um súdito, mas sim como um cidadão. Okay? Então isso é um legado muito importante da chamada Revolução Francesa. Essa gravura nós temos lá no nosso livro, né? Para retomar um pouquinho do que a gente falou sobre a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, 14 de julho de 1779. Bastilha era onde o rei Luís XVI prendia sem julgamento seus adversários políticos ou indivíduos. Deixa eu apagar aqui. Ou indivíduos com mau comportamento. Bastava um bilhete do rei com a ordem de prisão para que um jornalista, por exemplo, fosse preso, né? E aqui eu vou parar para fazer um comentário, né? Veja que tanto naquela época como hoje, os jornalistas eles são, em algumas situações, perseguidos pelos poderosos, né? Por quê? Porque querem divulgar notícia, querem esclarecer a sociedade, querem colocar para a população, né, situações que os poderosos não querem de forma alguma que sejam ditas, né? E ali naquela época quem criticava o rei também era preso, né? Por isso a Bastilha tornou-se o símbolo do abuso de poder do rei. A queda da Bastilha marca o que? Marca o início da Revolução Francesa. Agora nós temos a nossa atividade. Muita atenção. Observe aí a gravura abaixo, tá? Observe com calma. Certo? E agora vem. A gravura de 1789 demonstra um padre, certo? Um nobre
e um camponês, tá? Qual a crítica social, ou aliás, qual crítica social podemos abstrair da mesma? Ou seja, que crítica essa gravura aqui nos apresenta, certo? Levando em conta o que nós estudamos, levando em conta o que aconteceu nesse processo revolucionário, levando em conta, né, as injustiças sociais que aconteciam também na França antes da Revolução Francesa, tá? Então a pergunta que se faz é essa: qual crítica social podemos abstrair da mesma, né? Ou seja, qual crítica podemos tirar dessa gravura aqui, levando em conta o contexto da Revolução Francesa, do que a gente vem estudando agora há pouco, certo? Vão lá no canal, respondam que eu vou estar aguardando vocês, tá bom? Nossas referências e até mais. Tchau, tchau, gente.